Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje a gente está aqui para fazer uma aula sobre retas, distância de ponta reta e tudo que a gente tem aqui sobre reta. Vamos conferir essa aula? Primeiro, vamos falar sobre as retas paralelas. Então aqui teremos duas retas para a gente comparar, representadas nesse gráfico. As retas paralelas, elas possuem a mesma direção, de certa forma. Elas possuem o mesmo ângulo, consequentemente, possuem a mesma tangente e o seu coeficiente angular é o mesmo. Dentro das retas paralelas, nós possuímos as distintas e as coincidentes. As distintas possuem um diferente coeficiente linear e elas podem ser representadas assim como essas aqui que estão no gráfico, em que elas ocupam posições diferentes e têm pontos diferentes dentro do plano. Já as retas coincidentes possuem o mesmo coeficiente linear e por isso elas podem ser representadas dessa forma. Elas são sobrepostas uma à outra e possuem todos os seus pontos iguais dentro do nosso plano. Agora falando das retas concorrentes, representadas por este gráfico. Elas possuem um ponto de intersecção e vão em direções diferentes. Seus ângulos são diferentes, consequentemente, possuem tangentes diferentes e diferentes coeficientes angulares. As perpendiculares são o caso das retas concorrentes, em que elas se encontram exatamente em um ângulo de 90 graus. E elas podem ser dadas usando o produto dessas duas retas, que precisa ser igual a menos 1. Agora, como que podemos encontrar este ponto aqui, em que as retas se intersecam? Iremos fazer igualando os dois y das retas, ou podemos cair em um sistema que possamos resolver, por possuir mais incógnitas dentro da equação. Vamos falar agora dos ângulos entre as duas retas. Se elas forem paralelas, o ângulo entre elas será de 0 graus. Se elas forem concorrentes e perpendiculares, o ângulo entre elas é de 90 graus, como eu havia dito. Se elas forem apenas concorrentes, mas não perpendiculares, ou seja, não é 90 graus, elas possuem um ângulo agudo entre 0 e 90 graus. E aqui temos uma forma de encontrar este ângulo, que é usando o teorema do ângulo externo, em que encontraremos, através da fórmula, a tangente de beta. Através dessa tangente, podemos encontrar, então, o ângulo em si, que está entre essas retas. Falando agora de distância de um ponto a uma reta, nós teremos a fórmula que está apresentada aqui na lousa. E para montarmos esta fórmula, precisaremos olhar primeiro para a forma geral da nossa reta, onde usaremos o A, que é aquele número, aquele coeficiente que acompanha o x, e usaremos também o B, que é aquele que acompanha o y, além do C, que é aquele que está sozinho na equação. Temos aqui a fórmula, distância de um ponto a uma reta, em que usaremos o A, o B, o C, e também o x do P e o y do P. O que é o x do P e o y do P? São as coordenadas deste nosso ponto que estamos usando, que estamos trabalhando. Isso tudo aqui estará em módulo sobre a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Estas foram as nossas explicações. Caso você tenha alguma dúvida, volte o vídeo e reveja. E agora, fiquem com os exercícios. Bom, galera, agora nós vamos para os exercícios. Exercício 1. Mostrar que as retas R e S são concorrentes e obter seu ponto de intersecção. Tá, para ver se elas são realmente concorrentes, nós vamos isolar o Y. Para isolar o Y, vamos lá. Reta R. A gente sabe que x mais 2y menos 3 igual a 0. Então, a gente tem que isolar esse y aqui, correto? Então, a gente vai passar tudo para o outro lado, ou dividir pelos dois lados, faz. Vai ficar y igual a x3 menos x dividido
menos 1 sobre 2. Porque aqui do lado tem um escondido, ok? Aí, no caso da reta S, que a gente tem aqui 2x mais y menos 9 igual a z. Então, nós temos que isolar o y, correto? Então, y igual a 9 menos 2x. Portanto, ms, que é o número que acompanha o x, igual a menos 2. Por que nós sabemos que elas são concorrentes? Porque mr é diferente de ms, ok? m é diferente de ms. Beleza? E aí, esse y e esse y nós vamos colocar na fórmula para encontrar o ponto de intersecção. Então, nós temos que yr igual a 3 menos x sobre 2 e ys igual a 9 menos 2x. Para saber o ponto de intersecção, nós vamos ter que igualar esses valores. E nós sabemos que nós temos um incógnito. Então, primeiro nós vamos encontrar o x e depois o y. Tá? Então, vai ficar 3 menos x sobre 2 igual a 9 menos 2x. Ok? Esse 2 passa multiplicando para lá. 3 menos x igual a 2, que multiplica 9, menos 2x. Vai ficar 3 menos x igual a 18, menos 4x, ok? Aí a gente vai fazer o quê? Números para um lado, letras para o outro, tá? 3 menos 18 igual a x menos 4x. Aqui nós vamos ter menos 15 igual a menos 3x, passando para o outro lado, né, ou multiplicando pelos dois lados por 3, nós temos que menos 15 dividido por menos 3 igual a x. Portanto, x igual a 5, ok? Se x igual a 5, se nós colocarmos em uma das fórmulas, aqui pode ser qualquer uma, eu vou pegar essa de ys, vai ficar ys igual a 9 menos 2x. Nós sabemos que x igual a 5, portanto, ys igual a 9 menos 2 vezes 5. ys igual a 9 menos 10. Portanto, y igual a menos 1. E esse é o ponto em que ambos se intersectam. Bom, galera, agora a gente vai resolver o exercício de número 2, que diz o seguinte: obter uma equação geral da reta S que passa pelo ponto 2 e 3, então o 2 é o x e o 3 é o y, e é paralela à reta R. Se é paralela, quer dizer que os coeficientes angulares eles vão ser iguais. Os coeficientes angulares da reta R e da reta S serão idênticos. Para começar esse exercício, então, a gente vai achar o coeficiente angular da reta S, da reta R. Vamos lá? A gente vai deixar na forma reduzida da equação. Então, vai ficar y igual x mais 2 sobre 3. Então, o MR vai ser 1/3. Tanto o MR quanto o MS serão 1/3, pois são paralelas. Agora, a gente vai colocar na fórmula do ioiô michoxô, que é para a gente descobrir a equação geral da reta. E é só substituir o ponto com o coeficiente angular. Vamos lá? Então, a gente coloca o y menos o y0, vamos colocar o 3, igual o coeficiente angular, 1/3, vezes x menos o x do ponto, que é 2. Agora a gente só resolve a equação. Vamos lá? Eu vou passar esse 3 para lá, então vai ficar vezes 3 igual a x menos 2, porque o 1 vai passar multiplicando e vai ficar igual já estava.
Bom, agora a gente vai fazer a distributiva para a gente chegar na equação geral, que é o que o exercício pede. Então vai ficar 3y menos 9 igual a x menos 2. E a gente vai deixar tudo igualado a zero. Então vai ficar x menos 2 menos 3y mais 9 igual a zero. E a gente organiza isso de uma maneira bonita. X menos 3y mais 7, 8, 9 igual a zero. E esse vai ser o resultado da nossa pergunta. Então agora vamos para o exercício 3. Calcular o ângulo entre as retas de R e S. Para calcular esses ângulos, nós temos a fórmula. Mas para colocar na fórmula, nós precisamos saber os coeficientes angulares. Para achar os coeficientes angulares, assim como no primeiro exercício, é o número que acompanha esse x. Então, coeficiente angular de R igual a menos 3, enquanto o coeficiente angular de S igual a 2. Tangente de beta, portanto, que é a fórmula, né? Nós temos menos 3 menos 2 dividido por 1 mais menos 3 vezes 2. Então, nós temos que tangente de beta igual a menos 3 com menos 2, nós temos menos 5. Menos 3 vezes 2, menos 6, mais 1, menos 5. Portanto, tangente de beta igual a 1. Qual tangente nós temos que é igual a 1? Qual ângulo, no caso, perdão? Qual é o ângulo que nós temos que é igual a 1? Tangente de beta igual ao ângulo de 45 graus. Bom, galera, agora o exercício de número 4. Nesse exercício a gente tem um plano, um ponto nesse plano e uma reta. E diz o seguinte: qual é a distância do ponto à reta? É muito simples esse exercício, a gente só vai substituir aqui na fórmula. Vamos lá? Primeiro a gente vai achar o A, o B e o C, que vai estar aqui na nossa reta. O A vai ser 1, o B menos 1 e o C 5. Enfim, vamos continuando. Então vamos substituir aqui do lado, ó. Distância do ponto à reta é igual. O A é 1. O x do P quer dizer o x do ponto. O x do ponto é 2. Então a gente coloca aqui, vezes 2. Mais B, que é 1, vezes o y do ponto também é 1, ó. X, y. Então a gente coloca 1 aqui. Mais o C, que é 5. Tudo isso sobre raiz de A ao quadrado. O A é 1 ao quadrado. Mais o B, que também vai ser 1. Menos 1 no caso, né? Aqui eu coloquei errado. Então aqui também é menos 1 ao quadrado. Ok, galera? Vamos lá. Agora a gente resolve isso aqui para a gente descobrir essa distância. 1 vezes 2, 2. Aqui vai ser 1 vezes menos 1. Então vai ficar menos 1 mais 5. Tudo isso sobre 1 vezes 1, 1. Então a gente vai colocar o 1. Mais 1 vezes 1, 1. Distância do ponto à reta. Aqui em cima vai ficar 5 mais 2, 7. Menos 1, 6. 6 sobre raiz de 2. Essa raiz ela não pode ficar aqui embaixo, então a gente vai multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo da fração, que vai ficar 6 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui a gente pode simplificar. E o resultado vai ficar 3 raiz de 2. E isso vai ser a nossa distância do ponto à reta. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Muito obrigada pela atenção e Até mais! Felipe, vamos pôr erro de gravação no final em preto e branco, por favor. Coloca essa parte antes dos erros de gravação. O motivo daqui, menos 2. Por que menos 2?
interceptam.